Programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar um show de informação. Bate-papo com François Fusco. E hoje eu estou aqui com a secretária de Assistência Social, que eu estou conhecendo hoje, que é Mirilane Licasali Caetano. Seja bem-vinda. Ela é a nossa atual secretária de Assistência Social de Cataguases. Seja bem-vinda, Mirilane. Eu que agradeço o convite de estar aqui, tendo a oportunidade de tornar público, né, o papel da assistência social, né, e assim, dizer que é um momento muito complicado a nível nacional, a nível você viu estado. Meu desabafo, ficou assustada com o desabafo, não? Sim, eu acho que o que você falou foi coerente, sim, dentro da lógica. Estamos vivendo um momento de escasso recurso a nível Brasil e a gente tentando operacionar a política de assistência social, não só assistencialismo, né? Que assistência social não é isso. A gente fala que está vivendo um momento de dois direitos: o direito assistencialista e o direito dentro da legalidade. Então a gente precisa desconstruir esse direito. O assistencialismo, que eu acho que é essa noção que tem que ser cortada da nossa realidade. Isso. Encarar as pessoas com a noção do pobre coitado que precisa do Estado para afagá-lo e para ele se sentir cidadão. Eu acho que isso tem que ser totalmente cortado. Então, a gente está vivendo o primeiro momento da nossa intervenção a nível município, exatamente essa desconstrução, porque as famílias, o ser humano, e a assistência não é feita em dar coisas, mas sim fazer a promoção humana. Então, assim, a comunidade hoje, ela mudou muito o conceito dela. Então, as famílias precisam ser ouvidas, precisam ser reconhecidas, e a gente fala que o grande instrumento da nossa intervenção profissional é a família. E a gente está tentando construir o direito dentro da legalidade, o que diz o Sistema Único de Assistência Social. Mas se a gente for pegar o Brasil no todo, ele ainda acredita nesse paternalismo, esse assistencialismo, até dizer chega, pela legislação. Se você for pegar a questão até mesmo a noção que nós temos de Getúlio Vargas para cá como o pai dos pobres, isso me parece de uma coisa de colocar a população ali. Vocês têm que fazer reverência e vocês têm que pedir bênção a quem detém o poder. É verdade. Infelizmente a gente teve esse período, né, na nossa história. Não, mas eu acho que isso já está incutido como se fosse um DNA dentro do brasileiro. Ele acredita que nós só temos mudou a roupagem, mas que a gente tem que baixar a cabeça para as autoridades. E a gente vê que, embora a gente até falando um pouco da história, igual você falou, a década perdida que nós tivemos foi um grande salto para os direitos sociais, onde todo o movimento teve a Constituição Federal. Ela foi perdida economicamente, mas em termos de ganho, socialmente foi um ganho exorbitante. Então, assim, a década perdida para o econômico, mas um ganho imenso para o social. Realmente, essa década perdida, eu acho que teve uma renovação que, com o fim da ditadura, houve uma perspectiva. Eu acredito em vários erros também. Eu tô lendo o último livro do Hélio Gaspari, A Ditadura Acabada, e tem algumas jogadas ali que às vezes eu vivi esse período. Eu acho que você não tanto, mas eu vivi mais, eu sou um pouco mais velho. Então, algumas coisas ali vão reavivando minha lembrança e vamos vendo que algumas situações no Brasil, esse assistencialismo também está incutido de uma forma muito forte dentro da Constituição brasileira. Tá? É que a gente fala, eu acho que as pessoas que trabalham com a lei, com as normativas, tem que sair da zona de conforto no papel, porque o cidadão não é o direito do papel, mas são pessoas que vivem, têm as suas necessidades e suas realidades. Então, a gente, dependendo da situação, não pode ter um preconceito baseado na lei fria apenas. Mas todo mundo tem direito à assistência social desde que responda os critérios. Mirilane, sem conhecê-la, mas eu já estou ficando certamente fã seu. Eu estou sendo sincero, mas estou ficando mesmo, que você está tendo uma postura que eu acho
acho que realmente foge a noção da questão da assistência social e do assistencialismo. Eu tenho visto nos últimos anos acontecendo em Cataguases, utilizando essa pasta como se fosse uma pasta propulsora para projetos políticos partidários. E eu estou vendo que a sua leitura é completamente diferente. Então, eu falo assim que assistência social, não só assistência, as políticas públicas, né? Se a equipe que está ali à frente de uma secretaria se faz uma política pública de qualidade, positiva, de forma democrática e participativa, reflete na partidária. Então, assim, as pessoas têm que ver, têm que enxergar que a política pública tem que ser pensada por coletivo, não apenas por um grupo de pessoas. Isso é indiscutível. Eu acho que é uma pasta, uma das mais importantes em qualquer governo, porque quanto mais importância e quanto mais trabalho ela tiver e mais necessário ela tiver e ela tiver sucesso nisso, mais invisível ela vai se tornando. Eu não sei se eu estou acertando, essa é a realidade. Que o ideal da assistência social é ela ser invisível, não tem necessidade. Ela cada vez, apesar nível, da sua importância ser altíssima, ela tiver a necessidade de cada vez mais funcionar, quer dizer, funcionando sempre, mas assim, sem que fosse uma vitrine de um governo. E assim, o secretariado no qual a gente está hoje compondo uma equipe tem muito assim a questão do planejamento estratégico. E eles reconhecem também, junto com a pasta da Secretaria de Assistência Social, que o trabalho tem que ser coletivo, porque a família que está lá dentro da Secretaria de Assistência Social é a mesma família que está na saúde, é a mesma família que está dentro da educação. Você não consegue segmentar um Não ser consegue. humano. Então, assim, tem intervenção que vai ter que ser feito baseado em todas as secretarias. E, infelizmente, a gente assiste, igual você falou, sem citar nome, sem citar município, mas só dando um exemplo que a gente percebeu esse longo dos anos que cada secretário age de forma isolada, pulverizada, apagando incêndio. E a gente quer mais do que isso, não apagar incêndio, mas fazer valer o direito do cidadão. Se você desmembrar a pessoa que você assiste ali, você está dando um apoio dentro da secretaria, você desmembrar ela da sociedade, de todos os complexos, todos os trabalhos são desenvolvidos da sociedade, você está transformando essa pessoa, nessa família, numa família de segunda classe. E na verdade ela é primordial, é por isso que existe a Secretaria de Assistência Social, para fazer exatamente o trabalho com família, que é a questão do acolhimento. Então é muito importante, quando essa família chega na Secretaria de Assistência Social, ela já bateu em todas as portas. Ali, às vezes, é a única e última alternativa que ela tem de pedir um socorro, de pedir um auxílio. Lembrando que a assistência social não ajuda ninguém. Não dá nada a ninguém. Exatamente. É um instrumento de intervenção e também é um direito do cidadão, independente de qualquer crença religiosa, qualquer situação. Então, assim, a gente vê essa questão da família. E outro ponto que eu observo também, a família às vezes não tem conhecimento dos seus direitos. Fala assim, tem direito ao Bolsa Família. Todo mundo tem, desde que responda os critérios. Então, a gente tem que seguir todos os critérios. Há uma possibilidade de alteração desses critérios, né? O governo Temer agora está querendo, por sinal, premiar cidades que mostrar que a menor dependência do Bolsa Família. É lógico que isso é feito criteriosamente, né? Tirando as pessoas do Bolsa Família à torta e à direito. Mostrando através de trabalho, de, vamos dizer, prospecção junto a essas famílias, mostrando que elas realmente venceram etapas, né? Não, e assim, a gente fala que o Bolsa Família é um programa de transferência de renda, né? Que tem que ter os critérios. Nós temos o piso básico, temos o benefício de gestante, nutriz, o jovem e o Bolsa Família, que no mínimo até 5 crianças, então tem que ter renda per capita no valor de R$170, varia de família para família, de acordo com a questão econômica, vulnerabilidade. Só que a gente vê um ponto assim defasado muito no Bolsa Família, é o quê? O Bolsa Família, ele é um programa excelente, né, que tira as famílias da extrema pobreza, mas ele não está sendo operacionalizado na forma que deveria ser, até mesmo para emancipar essa família. Então, assim, a questão da geração de renda, inclusão produtiva. Então, nós estamos nesse primeiro momento na gestão redesenhando, reordenando os serviços, né, de todo sentido, que é a da proteção social básica, que são os CRAS, que é a porta de entrada, o CRES, trabalho
trabalha com violação de direito. E o Bolsa Família, ele é um instrumento da família para que a criança continue na escola, para que ela possa realmente ter uma condição, uma alimentação, ter a vida dela garantida, né? Que é responsabilidade de todos. Eu queria até fazer um chamamento agora, se você me permitir. Não, lógico. Porque pedir às famílias que compareçam no programa Bolsa Família, porque tem famílias ainda que não fez a pesagem, que é a condicionalidade da saúde, e a gente precisa finalizar isso. Então, assim, a gente está abaixo, tem 83%, sendo que a taxa nacional é de 87%. A gente precisa alcançar aí a margem nacional para a gente não ficar para trás. Então, assim, realmente o trabalho do Bolsa Família, ele não é feito. A gente está começando a articular isso com a coordenadora do Bolsa Família, e a gente pretende, assim, trabalhar com as 3 secretarias que são o pilar do Bolsa Família, que é assistência social, a saúde e educação. Então, assim, a criança às vezes fala assim: meu benefício foi bloqueado. Aí não entende que tem os critérios a seguir. Por exemplo, a criança que tiver mais de 70% de ausência na escola vai ter uma baixa frequência e vai acontecer o quê? O bloqueio do benefício. E o chamamento, assim, de pedir às famílias que não deixem de procurar os postos de saúde para fazer a pesagem, para que não venha acontecer isso. E assim que iniciar a escola, né, seja na rede municipal ou estadual, pegar a declaração de frequência escolar, de matrícula, e levar no Bolsa Família. Realmente depois, cada um tem que fazer a sua parte, né? Isso é indiscutível. Agora, Mirilane, me desculpe fazer uma pergunta, porque saiu até no jornal, publicado na primeira edição do Jornal Cataguases desse ano, saiu que você está com um efetivo de poucos servidores. Então, como você vai fazer essa secretaria funcionar? Que nós temos aqui um grave problema. Ontem eu estava com a secretária municipal de administração, a Cláudia, e ela estava falando sobre a dificuldade de contratar novas pessoas através mesmo de um TAC que foi firmado, né, em 2006, 2009, 2006, agora estou em dúvida. Eu sou péssimo para números. E sobre isso, você precisa de material humano. E esse material parece que as pessoas na sua... Me desculpe que me parece, eu estou de fora, eu não componho nada da atual administração. Eu quero deixar isso bem patente, mas eu acho meio estranho, porque uma secretaria da importância como você tem ali sob o seu comando o CRAS, Casa da Mulher, Casa da Criança, vários outros projetos importantes. Você acabou de citar a Bolsa Família, e me parece que ali só tava, como você não tem funcionário de carreira, então era o quê? Cargo comissionado? Parecia trampolim político? Lá, me desculpe, mas aqui você vai ficar meio assustado comigo, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Eu vou, assim, tentar responder de uma forma até, assim, ética, né? Porque eu não vou falar muito o que passou. Que nada melhor do que você já disse aí. Daqui a pouco eu vou cantar Chico Buarque aqui. Né? Aí, o que acontece? Realmente, a gente estava um inchaço no servidor, na Secretaria de Assistência Social, de funcionários, sim. Só que houve o desligamento desses cargos comissionados, cargos de coordenação, e tinha ainda a questão dos funcionários estarem executando um cargo que não poderia ser. Que realmente a gente tem funcionários que estavam em desvio de função, o que não pode acontecer. Temos o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, de contrato. Não podemos contratar no momento, a não ser através de concurso público e através de processo seletivo. Então, nós já estamos vendo, a gente tem as oficinas que acontecem dentro do CRAS. Infelizmente, não é uma coisa que eu estou falando, que a Cláudia, que é da administração, está falando, ou o prefeito. É um termo de ajustamento de conduta, a gente tem que enquadrar nisso daí. Então, assim, não está na lei, a gente tem que cumprir. Então, a gente pedia, assim, a cooperação da comunidade, das pessoas, que sei que o desemprego está grande em Cataguases, a nível Brasil, mas infelizmente no momento a gente não pode contratar. Isso vai refletir muito no atendimento? Olha só, aí eu posso puxar até sardinha um pouquinho para os servidores públicos concursados. Primeiro eu queria agradecer a todos eles, né? Nós estamos trabalhando com um quadro bem menor, assim, 50% do quadro são efetivos, mas eles vestiram a camisa, suaram a camisa. Então a gente está tendo reunião de equipe, está sendo bem aceita a nossa proposta no momento de trabalho. Então temos os assistentes sociais que estão realmente
fazendo acontecer a política pública no município. Eu falo que se de um lado a gente teve essa perda do inchaço, não tem pessoas suficientes, mas do outro lado a gente teve um grande salto positivo, que foi a questão de trazer esse servidor público para perto da gente e entender que no momento nós todos precisamos de ajuda para fazer a política pública acontecer. E quais são os projetos agora que você vai dar de imediato? Porque nós sabemos que tem projetos que estão praticamente assim estacionados no tempo, né? Bom, no tempo em suas propostas, em atendimento. E o que eu não quero levar, ainda estou fazendo levantamento, mas aí tem até umas impossibilidades da secretaria, conforme o conselho municipal que vamos dizer, atua junto com sua pasta. A situação não está boa, vamos falar a verdade. Mas aí vamos pensar o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Você tá me saindo assim, bem política, tá? Vamos pensar qual é a nossa estratégia daqui para frente. Nós temos não só o Conselho Municipal de Assistência Social no município, que está dentro da Secretaria Executiva dos Conselhos. Nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal do Idoso, da Pessoa Idosa, Segurança Alimentar, o Conselho da Mulher. Então, assim, o Conselho, eu falo que é o grande articulador, na verdade, da política pública. É ele que vai dar o norte, ele que vai planejar, ele que vai fiscalizar se a política realmente está acontecendo. Teve alguns imprevistos, sim, em relação, assim, eufemismo, a forma de comunicar. Ultimamente, a palavra que eu utilizo aqui é eufemismo. Mas continue. Aqui é um bate-papo, aqui não é pergunta e resposta. É um bate-papo. Então, assim, realmente aconteceu algumas coisas, mas já nos reunimos com o presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Estamos de mãos dadas para caminhar junto, porque eu preciso muito do conselho para estar comigo. A gente fala que quando a gente trabalha em equipe e trabalha com as responsabilidades, a gente também divide responsabilidade. Então a gente está fazendo esse trabalho em relação a isso, e o Conselho de Assistência Social tem sido assim grande referência nossa e apoio a gente nessa construção da política municipal. Lá vai eu com a pergunta mais capciosa possível, mas Mirilane, há algum tempo atrás nós tivemos sérias denúncias. Eu faço uma proteção muito grande ao menor, à criança. Eu acho que é muito mais fácil você cuidar dela, da educação, para depois lamentar que aquela criança se tornou um bandido, um marginal à sociedade. E nós tivemos uma situação extremamente, eu vou usar um termo que não é muito coloquial em jornalismo, mas cabuloso mesmo, com a questão de crianças na casa da criança. Eu não vou reportar o caso todo, que na época foi uma celeuma danada, que envolvia maiores de idade com menor, até mesmo situações de produtos ilegais, tá? Mas é uma situação delicadíssima. E agora eu te faço, como é que está a casa da criança, como é que estão os projetos? Eu nem vou perguntar como é que você recebeu, não, porque isso que eu já falei já mostrava que havia uma acefalia total, uma falta de respeito ao menor, e quando se batia no peito falava que havia política de defesa ao menor. Me desculpe, mas se dentro de uma casa de proteção ao menor acontecendo coisas que estavam acontecendo. Então, eu vou responder aquela pergunta anterior e essa que você me fez agora. A Secretaria de Assistência Social, ela é gestão básica, e na gestão básica tem o que devemos seguir em relação à política pública no município. Então, assim, hoje nós temos 2 níveis de proteção no município, que é a proteção social básica e a proteção social especial de alta e média complexidade. Eu costumo muito dar o exemplo assim, proteção básica é como se fosse os PSFs, proteção especial da assistência social como se fosse a UTI já. Então, quando chega lá na especial, porque está a situação de violação de direito, negligência, maus tratos. A porta de entrada da proteção social básica, da assistência social, são os CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Na hora que faz acolhida, o atendimento, trabalha todas as necessidades dessa família, e nós temos como apoio o Centro de Convivência da Criança e Adolescente, o pró-idoso, nós temos o adolescente cidadão, e dentro desse serviço nós temos serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para trabalhar as necessidades de cada família. Nós temos o Feste Vida, que é um programa de valorização da vida, para estar também auxiliando isso tudo.
Não, pode continuar. Posso continuar? Isso aí, esse estado de dedo é o ciganinho falando assim, o tempo está acabando. Tá. Então, infelizmente, nosso tempo está acabando. Em relação ao CREAS, nós temos Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que as pessoas confundem muito com o papel do CRAS e do CREAS. Um trabalha a vulnerabilidade social, o CREAS trabalha a situação de risco pessoal e social. E dentro da proteção especial nós temos as casas de acolhimento, que no caso que é a casa da criança e a casa do adolescente, nós temos a Casa de Maria, que trabalha com a questão não só da situação de violência doméstica, mas a questão da promoção e empoderamento dessa mulher também. Nós estamos passando por um momento que estamos, a coordenadora da proteção básica, que é a Elaine Ferraz, e a coordenadora da proteção social especial, que é a Luísa Franco, estamos reordenando os serviços exatamente para a gente tentar fazer um serviço de qualidade e que seja o instrumento de trabalho essa questão do próprio adolescente, o respeito à história dele, o respeito dele enquanto cidadão de direito, trabalhar uma forma de... Porque o abrigo não é para ficar, o abrigo é para ser feito um trabalho de retorno à família. Então, assim, esse trabalho precisa ser feito de retorno para a família extensa, que a gente fala tio, avô, um primo. E, assim, a gente sabe que teve algumas situações, mas a gente está aqui para tentar construir uma história diferente com seu apoio, com o apoio de todos nós da comunidade. Já me pôs na reta. Menina, foi um grande prazer conversar com você. Eu desejo uma boa sorte a você, sua equipe. Eu sei que é um trabalho dificílimo, não especificamente porque Cataguases, porque é Brasil. Eu acho que o Brasil, as pessoas confundem muita realidade e confundem assistência social, voltamos ao início do programa que eu disse, você disse também, com assistencialismo. Eu acho que as pessoas acham que a compaixão é você ter pena da pessoa. Então ela está pedindo mais um tempinho, Ciganinho. Vamos lá, a Merilane está pedindo mais um tempinho, nossa secretária disse uns segundinhos, Merilane. Não, a história que eu deixei de falar aqui, gente, é um problema que a gente está vivenciando, um gargalo que a gente exige, que a gente precisa reconstruir, a questão do passe livre. Os passes livres, essas carteirinhas de ônibus, a gente até entende que todos têm direito, mas nós vamos ter que respeitar a legalidade. Então, tem todos os critérios estabelecidos. Nós temos a lei, quais são os tipos de doença que se enquadram no passe livre. O que é doença? Por exemplo, um exemplo aqui, cegueira total, deficiência física, está direito a um passe livre. Mas às vezes a pessoa que tem uma certa deficiência visual, mas que não prejudique nas coisas diárias, dentro do GREIOS, não tem direito. E pedir assim que a comunidade, as pessoas que estão procurando o passe livre, para ter um pouco de pacientes, que já firmamos uma parceria entre a CATRANS e a Secretaria de Assistência Social, para os dois setores trabalharem junto e caminhar junto na efetivação dos direitos. Façamos o seguinte, então eu vou fazer um convite para que a senhora retorne aqui, para que você retorne aqui e possamos discutir sobre isso, porque por sinal, eu acho que essa gratuidade que é dada não cai bem dentro dos valores que a gente quer de emancipação da população e que ela consiga a autoestima e tenha respeito também, autorrespeito. Eu tenho uma discussão muito grande dessas gratuidades, dessas cotas raciais, cotas isso, cota aquilo. Eu tenho um pensamento completamente diferente, mas geralmente quando eu manifesto assim, as pessoas me xingam, me mandam pra bem longe. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a presença. Tá, okay? Muito obrigada. Você acabou de ouvir programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você.